Capítulo 253, Quebrando o colete. Tradução, GP Revisão, Reisel. A misteriosa armadura da Terra era um tesouro da alma de alto grau do tipo defensivo. Em face de suas excelentes habilidades defensivas, até mesmo um praticante do estágio avançado da criação da forma seria impotente e desajeitado, assim como um leão tentando roer uma tartaruga. Assim, quando ele enfrentou Roazu, que possuía a misteriosa armadura da Terra, Lindó sentiu que esse cara era um problema espinhoso. A extravagância que ele mostrava era simplesmente maior do que o Anguian. Roazu estalou o pescoço, enquanto uma grande energia mental se movia lentamente acima de sua cabeça, enquanto uma espantosa onda de choque se espalhava para fora. Lançou um olhar para os dois fantoches dos símbolos que se aproximavam, enquanto os cantos de sua boca se levantavam ligeiramente, antes que ele falasse em tom indiferente: "Eu não achei que você também possuísse um fantoche do símbolo, no entanto, parece que não pode ser comparado ao meu." O olhar de Lindó mudou ligeiramente. No duelo entre os dois fantoches dos símbolos, o de Roazu, de fato, tinha vantagem. Mais importante ainda, toda vez que o fantoche do símbolo fosse usado para a batalha, consumiria mais de 1000 pílulas de yuan puro. Se isso fosse antes, Lindó ainda seria capaz de suportar, no entanto, ele estava muito pobre, e se esta situação continuasse, não demoraria muito para que seu fantoche do símbolo ficasse ocioso devido à falta de energia. Quando chegasse a hora e Roazu se juntasse com seu fantoche do símbolo para lidar com Lindó, sua situação se tornaria bastante perigosa. Confrontado com um Roazu que possuía um fantoche do símbolo e a proteção da misteriosa armadura da Terra, Lindó, sem dúvida, cairia em uma situação complicada. "Garoto, não faz muito tempo que eu progredi para me tornar um mestre do símbolo da alma. Portanto, você é a primeira pessoa a provar o meu fogo de energia mental. Mesmo se você morrer aqui hoje, ainda será considerado muito feliz." Ele deu a Lindó um sorriso sinistro. Logo depois, a expressão de Roazu tornou-se abruptamente sinistra, enquanto a energia mental se via acima de sua cabeça violentamente se contorcia. Pode-se dizer que esta deve ser uma poderosa habilidade secreta do espírito secreto. Veja como eu rasgo sua energia mental em pedaços hoje. Enquanto sua energia mental formava uma garra, Roazu de repente balançou o braço para baixo. Então, aquela gigante garra de energia mental encheu-se com uma força imparável quando voou rapidamente em direção a Lindó. Squeak squeak. Quando ele ouviu o som do vento se quebrar enquanto a energia mental cortava o ar, a expressão facial de Lindó se tornou cada vez mais solene. Suas mãos firmemente agarraram sua alabarda escamada ancestral sagrada, enquanto o arte dos três sóis percorria seu corpo como uma onda. Fracamente, trovões profundos rugirão. Antiga técnica da alabarda escamada ancestral sagrada, alabarda escama de dragão. Um brilho dourado repentinamente irrompeu daquela antiga alabarda, antes que ela prontamente se transformasse na sombra de um dragão gigante. No topo da sombra daquele dragão, havia faíscas de relâmpago estalando. Então, com uma vibração de poder yuan extremamente formidável, ele bateu diretamente contra a garra de energia mental. Estrondo. Uma explosão devastadora irrompeu instantaneamente na floresta, antes que uma onda de choque selvagem se alastrasse, como um furacão tirânico, quando rasgava de forma limpa todas as árvores gigantes em um raio de 100 metros. Ventos ferozes sopravam através dos horizontes, antes que os pés de Lindó batessem suavemente contra o chão. No entanto, ele não escolheu recuar, mas sim avançar diretamente para uma figura próxima. Sua antiga alabarda dançou, antes que sombras douradas que preenchiam os horizontes chovesse sobre Roazu, como um furacão.
Quando ele viu o ataque formidável de Lindó, Roazu não recuou. Em vez disso, outro poderoso fluxo de energia mental jorrou, antes de formar rapidamente uma barreira de energia mental acinzentada de vários metros de largura que o rodeava. Bang bang bang. Sombras de alabarda formidáveis pousaram naquela barreira de energia mental e causaram ondulações que emergiram em sua superfície. Pausa. Quando aquele brilho dourado final voou violentamente e bateu na barreira de energia mental, logo após a barreira imediatamente explodir, antes que um vento feroz e violento rapidamente voasse em direção à cabeça de Roazu. Estrondo. Quando ele enfrentou aquele ataque rapidamente recebido, Roazu pisou no chão. Então, de repente, uma coluna de lama emergiu no local onde ele estava, antes de elevá-lo e permitir que ele esquivasse da sombra da alabarda. Quando o ataque falhou, os olhos de Lindó suavemente brilharam. Este Roazu era realmente um membro do culto do fantoche fantasmagórico e ele era extremamente bem versado em utilizar a energia mental. Anteriormente, ele havia usado diretamente a energia mental para empurrar o chão e ejetar a si mesmo. Swoosh swoosh. A figura de Roazu pairou no ar com uma expressão sombria no rosto. Seus 10 dedos esticados continuamente, e inúmeras lâminas acinzentadas forjadas pela energia mental, preencheram os horizontes enquanto voavam de todas as direções tendo Lindó como alvo. Didi. Enquanto enfrentava o contra-ataque de Roazu, um resplandecente brilho dourado mais uma vez irrompeu do corpo de Lindó. Instantaneamente, nesta parte da floresta, a sujeira e a poeira encheram os horizontes, enquanto a intensa batalha destruía tudo num raio de 300 metros. Neste momento, ambos evidentemente empurraram sua energia mental e poder Yuan até seus limites. A luta entre eles era extremamente feroz e intensa. No entanto, esse Roazu era um sujeito bastante astuto. Ele podia sentir o quão poderoso o corpo físico de Lindó era. Portanto, ele escolheu não brigar com ele. Em vez disso, ele usaria truques de sua energia mental para amarrar Lindó continuamente e ganhar tempo antes que seu fantoche do símbolo viesse ajudá-lo. Com relação aos planos de Roazu, Lindó estava claramente ciente disso. Além disso, ele sabia que a quantidade de pílulas de Yuan puro em sua posse só lhe permitiria durar mais alguns minutos. Portanto, permitir que essa luta se arrastasse era obviamente desvantajoso para ele. Clé. Outra sombra da alabarda de Lindó penetrou peculiarmente através da barreira de energia mental de Roazu, antes de ser violentamente batida contra o peito dele. No entanto, como Roazu foi protegido por sua misteriosa armadura da terra, ele dificilmente sofreu qualquer dano. Quando ele viu essa cena, a expressão facial de Lindó afundou levemente. A poderosa habilidade defensiva daquela misteriosa armadura da terra era verdadeiramente perturbadora. Isso significa que seus ataques deviam ser tão poderosos que eles tinham que penetrar através das defesas da misteriosa armadura da terra, antes que eles pudessem ferir Roazu. Os olhos de Lindó brilharam, antes que seus ataques repentinamente mudassem um pouco. Neste caso, o chão abaixo dele explodiu de repente, antes que um brilho frio extremamente formidável voasse em sua direção a partir de baixo em um ângulo extremamente apertado. Agarre-se! Este ataque repentino fez com que Lindó ficasse chocado. No entanto, graças aos seus sentidos aguçados, imediatamente, a antiga alabarda em suas mãos, curvou-se em um ângulo extremo antes de se chocar violentamente contra aquele brilho frio. Quando os dois entraram em confronto, um som nítido irrompeu, antes que o brilho frio fosse diretamente explodido devido à enorme força de Lindó. Os olhos de Lindó se voltaram para olhar para ele, apenas para perceber que era na verdade uma adaga vermelho escura sem cabo.
Essa lâmina parecia que era formada a partir de sangue fresco. A lâmina era afiada de ambos os lados, havia fileiras de pequenos dentes pontiagudos. Um relance para isto, desprendeu uma sensação fria e escura. Tesouro da alma de grau médio. Embora esse punhal fosse pequeno, quando Lindó viu, suas pupilas encolheram imediatamente. Anteriormente, a frieza e a força emitidas daquele punhal causavam dor nas palmas das mãos. Além disso, foi preenchido com uma vibração de energia extremamente formidável. Evidentemente, este item era um tesouro da alma de grau médio que não perdia para a alabarda escamada ancestral sagrada de antes. Aquele sujeito é verdadeiramente cheio de tesouros. Quando ele viu Ruazu tirando seus tesouros um por um, Lindó sentiu um pouco de inveja. Em todo o seu corpo, além da alabarda escamada ancestral sagrada na mão, ele não tinha outros tesouros sobrando. No entanto, aquele sujeito era diferente, já que parecia estar cheio de tesouros da alma de G igual grau média. Snort! Que pena! Quando seu ataque furtivo falhou, aquele Ruazu suspirou um tanto desapontado. Então, seu dedo se sobressaiu, antes que a adaga vermelho escuro fizesse meia volta no ar e mais uma vez se transformasse em um clarão vermelho. Então, com uma velocidade excessivamente cruel, apunhalou em direção a Lindó. Ao mesmo tempo, Lindó mais uma vez sentiu uma vibração extremamente poderosa de energia mental vinda do corpo de Ruazu. Evidentemente, o último estava se preparando para outra poderosa habilidade do espírito secreto. Snort! Um brilho frio passou nos olhos de Lindó, antes que seu corpo explodisse violentamente. Ele inverteu o aperto em sua antiga alabarda, antes de lançá-la violentamente na direção de Ruazu, exatamente como uma longa lança. Aquela antiga alabarda transformou-se em um brilho dourado, antes que ela despontasse como um dragão dourado. Enquanto descobria suas presas e agitava suas garras, parecia extremamente formidável. No entanto, no final, este ataque ainda foi evitado por Ruazu, que já estava bem preparado. Quando ele viu que Lindó tinha realmente jogado fora sua antiga alabarda, um sorriso instantâneo apareceu no rosto de Ruazu. Isso foi como quebrar os próprios membros. Souch! Depois que ele jogou a sua antiga alabarda, a figura de Lindó correu diretamente para Ruazu, enquanto um brilho dourado resplandecia maniacamente em seu punho. Parece que ele estava planejando lutar contra ele usando apenas força bruta. Quando Ruazu viu as ações de Lindó, o sorriso em seu rosto cresceu. Mesmo com a ajuda de sua antiga alabarda, Lindó foi incapaz de penetrar em suas defesas. Portanto, Lindó realmente achou que ele poderia quebrar sua misteriosa armadura da terra com seus punhos nus. Desde que você está tão ansioso para morrer, vou conceder o seu desejo. No topo da cabeça de Ruazu, a energia mental se reunia fervorosamente antes de se transformar diretamente em uma esfera de energia mental. Dentro dessa esfera, uma vibração extremamente selvagem emergiu. Zumbido. Os movimentos de Lindó foram extremamente rápidos. Em um piscar de olhos, ele apareceu bem na frente de Ruazu. No entanto, agora, um tapete de oração tinha aparecido de repente em seu punho, antes de uma fonte peculiar de energia de cor misturada surgir. Uma vez que essa fonte de energia apareceu, ela imediatamente pulou do tapete de oração e se enfiou no punho de Lindó. Quando aquela estranha fonte de energia de cores misturadas se prendeu no punho de Lindó, uma sensação desagradável surgiu subitamente no coração de Ruazu. Observe-me enquanto eu quebro sua casca de tartaruga com um soco. Nesse momento, já era tarde demais para reagir.
A expressão gelada de Lindó se refletiu nos olhos de Roazu, antes que seu punho, que estava cheio daquela estranha fonte de energia, descesse. Você deve estar sonhando. A expressão facial de Roazu era horrível enquanto um brilho excessivamente brilhante surgia da misteriosa armadura da terra em seu corpo. Um brilho dourado-amarelo escuro emergiu naquela armadura antes de cobrir completamente o corpo de Roazu. Ele estava planejando usar sua misteriosa armadura da terra para valentemente receber o soco de Lindó. Estrondo. Um soco sólido atingiu rapidamente a brilhante misteriosa armadura da terra. Então, no raio de 100 metros ao redor, o solo abaixo entrou em erupção exatamente como um vulcão, antes de as ondas de areia que eram de quase 10 metros de altura se elevarem e limparem a área ao redor.